Eu converso com a Aline Kanashiro, ela que é aluna da Mentoria em Vinhos, vai contar pra gente essa trajetória no mundo dos vinhos e vai falar também sobre neuroenologia, a ciência que estuda o cérebro quando a gente degusta uma taça de vinho. Claro que ela vai saber falar muito mais do que eu e é por isso que ela tá aqui, querida Aline, um prazer demais conversar com ela novamente. Estou super feliz em tê-la aqui de novo. Vou colocar, fixar aqui o comentário sobre esse tópico da live de hoje. E vem a Aline. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu chamá-la aqui. Que coisa boa esse papo. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Venha, Aline. Dei um convite para você entrar aqui nessa live junto com a gente. Aí, gente, olha que lindeza! Oi! Essa vozinha, então, oh meu Deus, que delícia! Eu não Tudo consegui bom? conectar o fone. Não Peraí, conseguiu? tá no som do... Vou tentar só um pouquinho, tá? Tá bom, Peraí. fica à vontade, fica à vontade. A gente te aguarda. Bate-papo hoje sobre neuroenologia. Olha só que interessante. A Aline, especialista no assunto, começou a estudar esses efeitos que o vinho traz no nosso corpo, no nosso cérebro. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esses detalhes da neuroenologia aqui junto com a Aline. Ai, não deu. Acho que eu vou fazer sem... O som tá bom? O som tá ótimo, Aline. Você tá conseguindo me ouvir também? Tô. Então vou fazer sem o fone. Não consegui. Tudo bem, não tem problema, tá tudo certo. Deu uma travadinha pra mim aqui. Não deu. Tá bom, vai sem fone mesmo. Tudo bom, sem problema. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Queria te agradecer mais uma vez por você estar vindo aqui conversar junto comigo de novo. E queria que você se apresentasse, falasse seu nome, de que cidade que você está falando. Bom, eu sou a Aline, eu tô em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou aluna da mentoria em vinhos, sou neurenófila, né? E, e sou neurologista. Aham, E muito aham, isso obrigada aí. pelo convite, porque por causa de vocês, né, eu comecei a estudar vinho, comecei a conhecer mais e ampliar os conhecimentos. Ainda não sei tudo, ainda não terminei o curso, mas foi através da Vinho Todo Dia, do Diane, que eu conheci a neuroenologia. E é a minha nova paixão. E hoje eu estou Ah, aqui, né? E para divulgar um pouco, porque é muito pouco conhecido. Eu não conhecia, né? Eu sou neurologista, eu não conhecia. E é apaixonante. eu imagino, até porque você é neurologista, né? Já estuda o cérebro, imagino aí há quantos anos, e agora misturou duas paixões, né? Assim, misturou o estudo de duas paixões, né? Assim, tanto o vinho quanto a neurologia, que é um mundo à Aham. parte, né, também, né? É. E, e assim, tá. Eu já li o livro, né? Todo o livro de neuronologia. E eu fiz um mega resumo aqui para ver se eu consigo transmitir alguma coisa, né, para vocês. Que já teve até uma aluna que me mandou mensagem de outra turma, acho que é Fabi Uhum, uhum. Stur, não sei, não lembro. Isso, isso. É da oito. E, e daí eu perguntando referências, né, sobre neuroenologia. Na verdade, tem muito poucas, só tem um livro publicado do Gordon Sheffer, que eu considero ele o pai da neuroenologia, e tem vários artigos publicados, mas quando eu procuro nas bases de dados científicas neuroenologia, não tem, não aparece, a pesquisa é zero. Mas quando eu procuro pelo Gordon Sheffer, que é quem escreveu o livro, tem mais de 100 publicações no nome dele, né? Ah, que Agora, o legal. termo neurogastronomia já existe,
existe até uma Sociedade Internacional de Neurogastronomia, e eu acho que no futuro a neuroenologia vai seguir esse mesmo caminho. Aham, aham. E a Aline com certeza vai estar lá na frente, né? Daqui a pouco vai escrever ela mesmo o livro dela. Provavelmente aí vai estar, enfim, não sei. A gente vai conversar sobre isso, sobre seus pensamentos futuros, assim. Uhum. Mas explica pra gente, Aline, assim, o que que é a neurologia em si, começando do começo, assim, e o que é a neuroenologia? Eu acho que para eu falar de neuroenologia, eu preciso falar como que ela começou. Na verdade, ela surgiu da neurogastronomia, né? E a neurogastronomia surgiu a partir de uma pergunta sem resposta, né? Qual que era a pergunta? Então, era explicar como que eu pego duas, três pessoas, um grupo de pessoas experimentando o mesmo prato, feito pelo mesmo chefe, com os mesmos ingredientes, no mesmo lugar, ao mesmo tempo, como que cada pessoa pode ter uma percepção diferente daquele prato. Então, isso a gastronomia não consegue explicar, né? Então, daí os neurocientistas se interessaram por esse assunto, isso foi no século passado, e daí eles foram descobrindo que a gastronomia sozinha não conseguia explicar isso. E que estudar a explicação disso poderia ajudar a gastronomia, né? Então, daí surgiram os estudos neurocientíficos, né, de todo o trajeto do alimento, desde a parte visual até, né, o alimento na boca, tudo, e até chegar no cérebro, onde a gente tem a percepção, né? E então daí surgiu, eu anotei aqui os anos que, então foi em 2003, né, que o Gordon Shefford ele começou a estudar, né, o primeiro trabalho dele relacionado com o olfato, não com neurogastronomia, foi em 2002, 2003. Né? E daí, em 2006, esse autor ele fez um resumo onde ele descreveu o mapeamento, né, do sabor no cérebro. E ele descreveu que o sabor não está só na área do córtex cerebral envolvido com o olfato, com o paladar, né? E o sabor ele é mais abrangente, envolve outras áreas do córtex cerebral, a área das emoções, que é o sistema límbico, né? A área visual, o tronco cerebral, a amígdala também relacionada com as emoções. Né? Então, e daí nesse artigo, não foi o primeiro, né? Nesse artigo ele questionou, será que a partir de agora vai nascer a neurogastronomia? Né? Então, daí, e foi a partir desse momento, em 2006, que a neurogastronomia começou a ser estudada por outros cientistas no mundo todo, né? Até que em 2011, o Gordon Shefford publicou o primeiro livro de neurogastronomia. E daí isso foi um grande passo, né? Em 2012, então foi que a comunidade científica de neurocientistas começaram a fazer congressos, mais publicações, e em 2015 foi fundada a Sociedade Internacional de Neurogastronomia. Então, o que era a neurogastronomia? É como explicar o sabor, a ação do cérebro em relação à nossa percepção do sabor. Então, depois disso, né, em 2017, o Gordon Shefford não ficou satisfeito só com a neurogastronomia e ele quis explicar, né? Então, ele lançou uma pergunta, né? Como explicar que vamos pegar dois, três mais degustadores de vinho, né? Ele fala wine tasters. Como explicar que diferentes degustadores e experientes, né, do mesmo vinho, da mesma safra,
né? No mesmo ambiente, nas mesmas condições de temperatura, com o mesmo processo de vinificação e tudo mais, como que diferentes degustadores tinham percepções diferentes do mesmo vinho, né? Então, isso a enologia não explica, né? Então, porque pela enologia é o mesmo vinho, é a mesma uva, é a mesma safra, é o mesmo processo de vinificação. Então, teoricamente, todo mundo teria que ter a mesma percepção do vinho. E não acontece, né? Então, a partir daí, o Gordon Sheffield, ele não criou, mas ele foi o primeiro a falar sobre o termo neuroenologia, né? Então, o que é a neuroenologia? Ela explica como que aquele fluido mecânico, que é o vinho, né? A partir do contato com a boca, da sua relação com a nossa respiração, ele entra no cérebro e ele causa a nossa percepção final sobre o vinho, e não só a nossa percepção, a nossa sensação de prazer. Então, às vezes as pessoas que ouvem falar sobre o termo acham que neuroenologia está relacionado com a saúde, mas não. A neuroenologia, ela não vê os aspectos do benefício e do malefício do vinho, né? O malefício no caso do excesso, né? Do vinho Sim. no cérebro. Ela explica a nossa percepção em relação ao vinho. E qual que é a importância dela na prática, né? É porque se a gente tem o conhecimento de como essa percepção é criada, a gente ajuda até mesmo o enologista a definir que tipo de vinho que ele quer criar, elaborar e para que tipo de pessoas que ele quer, né? Ele está criando aquele vinho. Então, envolve tudo, não é o simples fato de comprar o vinho e degustar e até mesmo harmonizar, né? Tem outras coisas envolvidas além disso, né? Então, daí eu fiz aqui uns passos, né, para eu poder falar de uma forma rápida e que vocês entendam os passos da neuroenologia, né? Que envolve desde... Eu Eu estou tenho. falando... Não, é para você falar. O que eu achei, assim, é muito novo, né? Assim, tudo isso é É muito novo. novo. É muito novo, é muita novidade, assim. Então, o que eu tô percebendo, assim, todo esse seu interesse e essa sua vontade de realmente explorar mais, é porque realmente, assim, tem muita coisa ali a se descobrir, pelo que eu tô entendendo também, né? Os estudos, estão sendo realizados desde o começo do século passado, né? Então, é porque, assim, nas bases de dados científicas, artigos muito antigos não tem, era mais na forma de livros, isso aí eu conseguiria mais numa biblioteca grande, né? Eu acredito que se eu fosse lá na biblioteca do Hospital das Clínicas, eu conseguiria alguma coisa, mas não com esse termo, né? Neuroenologia. Os artigos presentes na literatura científica, que eu procuro no PubMed, que é uma base de dados científicas, o mais antigo que eu encontrei foi 1960, que falava sobre o olfato, o paladar, né? Mas, assim, a pessoa que juntou tudo numa coisa só e criou esse termo, e eu não li em nenhum lugar que ele é o pai da neuronologia, mas eu considero, né, que é o Gordon Sheffield, foi ele, né? Então, ele conseguiu juntar vários artigos e chegar na neuronologia, né? E isso tem ajudado, né? Porque ela explica assim, depois no final vou falar para vocês, eu fiz um resumo, né? Que o importante não é
eu sei que a litragem é importante, né? Como o Diane sempre Uhum. fala, mas litragem sem conhecimento não adianta nada. Nada. Quando a gente tem só litragem, o que a gente curte do vinho é o álcool, Uhum. né? Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente vai curtir mais coisas. Por quê? Porque esse conhecimento está no cérebro, né? E o processo que a gente tem, a partir do momento que o vinho atinge os receptores do olfato, do paladar, e entra dentro do cérebro, envolve o conhecimento, né? Então, eu gosto muito, é muito interessante. Não, muito interessante isso. De que a gente tem uma percepção do vinho diferente a partir do momento que a gente conhece o vinho, né? Sabe a história Sim. dele ou sabe as informações, porque tá no cérebro. Gente, faz todo sentido. Nunca fez tanto sentido para mim. Ai, meu Deus. Aqueles E alunos que estão em cima do muro fazem a mentoria. Não, eles têm que ouvir você, gente. Tá no cérebro, gente. Não tem como. Vocês vão aproveitar muito mais. eu vou contar os passos da neuronologia assim Vai rapidinho, lá. porque para Não precisa ser rápido, não. não Fica no seu precisa. tempo. E Não no precisa, final fica eu no vou seu deixar tempo uma tranquilo. Ah, no final vou deixar uma curiosidade aqui para vocês que assim, por que que a maioria das pessoas que gostam de vinho, mas não conhecem nada sobre vinho, né? Até às vezes acham que conhecem, mas na verdade não estudaram. Por que que elas preferem um vinho tinto encorpado? Então eu vou explicar para vocês, né? Que na verdade, então assim, quando você pega uma pessoa que fala, ah, não, eu bebo só Malbec, como eu e meu marido fazíamos há algum tempo, né? Na verdade, a gente isso denuncia o que a gente não conhecia nada, né? Então, quando uma pessoa fala que ela toma só Malbec, só Cabernet Sauvignon, e que são vinhos com um corpo maior, né? Então, ela está denunciando que ela não tem conhecimento sobre vinho, né? Então, fica aí uma nuvenzinha é no real. final, vocês podem me responder. É real. Deixa eu só tomar uma. Fica à vontade. A Ana Bruno falou que ela também, né? Gostava só de Malbec, eu li ali. Que ela gostava só de. O negócio dela era Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, né? O negócio dela era Cabernet Sauvignon. É. Então, eu vou falar dos passos, né? Eu dividi a neuroenologia em 5 passos, né? Não é o que está no livro, mas é o que eu achei mais fácil de transmitir para vocês, né? Então, o primeiro passo, né, que acontece quando a gente entra em contato com o vinho é o contato daquele fluido mecânico, né? E a gente fala biomecânico, né? Bio, porque é uma coisa que entra em contato com o nosso corpo, né? Dentro do nosso corpo, mexe com a nossa homeostase. Então, aquele fluido biomecânico que é o vinho, a partir do momento que ele entra na boca, né? O que o nosso cérebro ativa? A sensação do contato do vinho com a boca, seja na língua, na gengiva, na garganta, ativa receptores sensitivos do tato, né? E tato são receptores sensitivos sensoriais, né? Então, isso em frações de milissegundos já chega ao cérebro e o cérebro já manda um comando para eu movimentar aquele líquido dentro da boca a fim de deglutir. Quando eu sou uma degustadora inexperiente, que eu era até o ano passado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vinho na boca e vou engolir, né? Mas o degustador que tem um certo conhecimento, então ele vai movimentar o vinho, né, o líquido na boca, vai colocar aqui na frente para sentir o tanino, vai procurar acidez, né, todas as características do vinho, e no final ele vai deglutir. Então, essa ação motora, né, do movimento da língua, da gengiva, da garganta, isso é o primeiro passo da neuroenologia, né? E é muito importante,
né? Essa atividade motora, porque é essa atividade motora que vai expor o vinho aos receptores sensitivos e sensoriais, né? Para essa informação poder chegar no cérebro, tá? E outra coisa, durante esse movimento motor, né? Quando eu falo motor, é que tem um movimento de músculo, né? Até mesmo durante a deglutição, qual que é a importância disso também? Para o olfato retronasal, que daí seria o que eu vou falar lá no terceiro passo para vocês, tá? Então, até aqui tudo bem, né? Tudo ótimo. Daí, eu já movimentei o vinho na boca, né? Eu já estimulei todos os receptores da língua, né? O tato na gengiva, na garganta, né? Então, agora entra em ação o segundo passo, o olfato. Não quer dizer que ele é a segunda coisa que está acontecendo, né? É o segundo passo que eu vou explicar para vocês, porque na verdade o olfato já aconteceu até na hora que eu aproximei a taça, né? Então, o primeiro olfato, que quando o Gianni fala assim, ó, primeiro nariz, né? Já no primeiro nariz, sem balançar a taça, eu tenho o olfato ortonasal. Então, às vezes o olfato ortonasal já acontece na hora que abre a garrafa, né? Dependendo do vinho, né? Que tem uns aromas mais intensos, daí eu já tô sentindo o olfato ortonasal. O que é o olfato ortonasal? É aquele que entra pela narina, né? Eu sinto ele, inspiro e ele entra pela narina e já atinge os receptores, né, do olfato que estão lá no bulbo olfatório. É pena que aqui eu não consigo mostrar a figura, né? Mas eu prometi fazer uma aulinha para Ana, né? Daí na aulinha eu coloco tudo, né? Tá? Então, o olfato ortonasal é aquele olfato direto. O aroma, né? Que o aroma, na verdade, ele é resultante das substâncias voláteis do vinho, né? Que liberam aquele aroma. Então, as substâncias voláteis do vinho entram diretamente na minha narina, vão para o bulbo olfatório e lá no bulbo olfatório tem os receptores do olfato. Mas o olfato ortonasal, apesar de ser muito importante para a gente perceber depois o sabor, ele não é o mais importante, né? O mais importante é o olfato retronasal, né? Então, o olfato retronasal, eu não vou sentir ele não vai agir enquanto eu tô com o vinho na taça, né? O olfato retronasal, ele depende da movimentação do vinho na minha boca, né? E da minha respiração. Então, quando eu estou movimentando o vinho na boca, por isso que eu falei da importância da motricidade, né? Desse movimento. Quando eu estou movimentando o vinho na boca, eu estou liberando mais substâncias voláteis que elas vão entrar na via digestiva, né? Elas entram pela faringe na hora que eu vou deglutir também, né? E na hora que eu expiro, né? Deixa eu ver se eu não vou confundir vocês. Então, eu estou movimentando o vinho na boca, né? As substâncias voláteis, elas entram lá, né? Na minha orofaringe e vão lá para dentro do meu corpo. E quando eu vou expirar, essas substâncias voláteis voltam misturadas com as substâncias voláteis do meu corpo. E daí elas voltam, atingem a minha narina, onde tá o bulbo olfatório, né, os receptores do olfato, e daí elas entram no cérebro. Né? Então, o olfato retronasal, ele é mais importante que o olfato ortonasal na minha percepção final do vinho. Então, é aí que entra uma questão orgânica. Por exemplo, se a pessoa tem diabetes, né? E a pessoa que tem diabetes pode produzir corpos cetônicos, por exemplo, se o diabetes não está muito bem regulado, se está com hiperglicemia ou hipoglicemia. Né? Ou então a pessoa que está em jejum há muitas horas, quando ela
for degustar o vinho, ela vai sentir o sabor do vinho junto com essas cetonas. Então, a percepção final do vinho não vai ser tão boa o quanto esse vinho realmente é, né? Então, não é só isso, né? Então, outras coisas influenciam. A própria alimentação da pessoa, né? Se a pessoa tem outros problemas digestivos, se a pessoa é tabagista, né? Se ela fuma, né? E a quantidade de água que toma no dia. Então, para eu degustar um vinho da maneira mais plena possível, eu preciso estar em ordem no meu corpo, né? Por quê? Porque o meu olfato retronasal vai misturar as substâncias voláteis do vinho com as minhas substâncias voláteis, as substâncias voláteis do meu corpo. E daí sim que esse olfato vai entrar no cérebro, né? Através dos receptores do olfato. Então, faz sentido, gente. Então, não pode beber vinho em jejum, por exemplo, não só porque eu vou ficar alcoolizado mais rápido, mas é porque eu vou mudar a minha percepção final do vinho. Então, o que adianta eu comprar um vinho bom, né? Não necessariamente caro, mas um vinho bom, que o Diane indicou, né? E eu tomar esse vinho, degustar esse vinho numa situação que meu corpo não esteja bem, né? Eu não vou aproveitar ao máximo, né? Então, esses foram o olfato ortonasal e retronasal. Então, e ao contrário do que algumas pessoas acham, porque eu acho que esse já é um conceito bem divulgado, né? O olfato é responsável por 80% da nossa percepção de sabor, né? Então, não é o paladar, não é, né? Não é o contato do vinho na boca e a minha deglutição, né? O paladar é importante, mas o olfato é muito mais importante. Daí a importância do olfato retronasal, né? É aquela história também de fechar o nariz, né? Quando vai beber um remédio, alguma coisa assim, né? Para as crianças. Fiz isso pequenininho. Que aí sente menos o gosto, né? Na verdade. E daí a gente, com o olfato retronasal, a gente descobre que não é só sentir o aroma, né? Que a gente precisa saber, né, degustar o vinho. Então, antigamente, antes de fazer o curso, né, eu colocava o vinho na boca e eu engolia, né? Então, é diferente. Eu preciso, para liberar as substâncias voláteis do vinho e para ter uma melhor percepção, eu preciso fazer aquela movimentação do vinho na boca. Então, eu perco muito, né, do que eu posso apreciar desse vinho simplesmente por colocar um gole na boca e engolir, né? E daí, eu acho que aí vem uma grande importância de ter conhecimento, né? Então, quem está tomando vinho sem conhecimento está perdendo dinheiro, né? Então não adianta investir em vinho, não adianta, não invista em vinho, não compre vinho caro porque você não sabe degustar, você está perdendo dinheiro, né? Porque o seu cérebro não vai saber interpretar todas as informações que aquele vinho pode te dar. Vou levar essa frase pra vida, tá? Quem tá bebendo vinho sem conhecimento tá perdendo dinheiro, gente. Tá perdendo. Tá. Vou usar no próximo lançamento. Eu já perdi muito dinheiro, graças a Deus. Eu acordei. Meu Deus, é muito real, muito real. Que live de realidade, né, gente? Que chuva de realidade aqui pra nossa mente, assim, né? Para nosso cérebro. Que massa, que massa. E então daí assim, eu já tenho eu já falei do olfato ortonasal, retronasal. E o paladar não é importante? É importante, claro que é, né? Então, por quê? Porque é através do paladar que eu vou conseguir perceber as outras características do vinho, não só de aroma, né? Então,
a acidez, né? O doce, a falta de doce, né? Que é o vinho seco, os taninos, que, nossa, eu adoro falar dos taninos, porque aquela a primeira vez que o Gianni falou assim, coloca o vinho aqui na frente do dente para sentir aquele negócio amarrar, isso aí são os taninos. Eu achei incrível, até todas as vezes que eu degusto um vinho tinto e eu coloco, eu lembro do Gianni falando disso. Então, tudo isso faz parte do paladar. Daí uma curiosidade, né, em relação ao paladar, é o tamanho do gole, né? Então, qual o tamanho do gole para você, quanto de vinho você coloca na boca para você poder aproveitar melhor esse vinho, né? Então, assim, aquelas pessoas que às vezes a gente vê não sei, memes, né, na internet, a pessoa com uma taça desse tamanho, tomando tudo de uma vez, né? Uhum. Isso não pode, né? Não pode dar um golão, não pode tomar vinho como água, Só de como brincadeira. cerveja. Só de brincadeira. Só para fazer vídeo. Por quê? Porque a quantidade ideal de vinho na boca é em torno de 6 ml, no máximo 10 ml para cada gole, né? Porque mais do que isso, eu vou saturar as papilas gustativas. Então, elas não vão estar saturadas de vinho. Então, elas não vão conseguir receber toda a informação que aquele vinho está passando, né? E menos do que isso, menos do que 6 ml, ele não vai ser suficiente para estimular todas as papilas gustativas. Daí as pessoas vão me falar assim, então vou ter que andar com conta-gotas, né? Medir. Não, mede uma vez, põe na boca para saber mais ou menos a quantidade que seria o ideal. Não precisa ficar obcecado por isso, né? É só um detalhe, mas não encha o vinho, a boca de vinho, porque isso não vai ser legal, tá? Assim como o olfato, né? O paladar, os receptores estão na língua, e a partir do momento que o líquido entra em contato com os receptores, o líquido ele tem uma ação mecânica, né? Aquele efeito mecânico é transformado em um estímulo nervoso, né? Um impulso elétrico, e é levado para dentro do cérebro, onde ele vai realizar o processamento, né? Do paladar e tudo mais. Então, então, assim, antes da neuroenologia, o que se sabia era isso, era separadamente como que o olfato age, como que o paladar age, né? E daí, não é só isso, tem muito mais coisa, né? Tá? Então, daí, o quarto passo para explicar para vocês seria como que o cérebro cria, né, a percepção, né, do vinho. Então, na verdade, essa percepção é uma ilusão, né? Não é uma coisa concreta. Então, por que é uma ilusão? Porque eu posso ter uma percepção e a pessoa que está do meu lado ter uma percepção completamente diferente da minha, né? Como que o mesmo vinho vai causar isso? Então, é o cérebro que criou isso, né? Então, a partir do momento que o vinho entra no cérebro através do olfato e do paladar, ele segue, em relação ao olfato, ele segue diretamente para o córtex olfatório primário, né? É um córtex que vai identificar as substâncias do vinho, os aromas, né? Somente identificar, né? Eu senti um aroma de abacaxi, eu senti um aroma, né, de frutas negras, né? Então, os diferentes aromas. E o paladar é a mesma coisa. Quando os receptores do paladar são ativados, né, lá na língua, eles levam a informação até o córtex
né, primário do paladar, dentro do cérebro. Ah, tá, acabou aí? Então aí eu já tive a percepção do vinho? Não, não acabou. Então, a partir do momento que esses dois córtex são ativados, eu tenho uma ativação de uma rede neural dentro do cérebro imensa, que atinge muitas estruturas dentro do cérebro, né? Então, é, por exemplo, uma das áreas estimuladas e que não tem a ver com o contato do vinho com o meu corpo é a visão, né? Então, o fato de eu ver a garrafa, né? Então, vai influenciar na minha percepção do vinho. Então, o que vai influenciar em relação à visão? Se eu estou vendo aonde esse vinho foi comprado, né? Então, se eu comprei num supermercado, se eu comprei um boteco aqui da esquina, né? Ou se eu comprei numa enoteca, tá? Então, isso vai influenciar dependendo da minha cultura, daquilo que eu já tenho de anterior em mim. Se eu sou uma pessoa que valorizo muito o local, né, a aparência do vinho, a aparência do rótulo, se eu valorizo muito o preço do vinho, então isso aí vai interferir na minha percepção final. Então, quando eu vejo o sommelier abrindo a garrafa, eu já estou criando uma percepção do vinho no meu cérebro antes de degustar, né? Então, na verdade, a criação do sabor no meu cérebro não começa com o primeiro nariz, começa com a visão do que eu estou vendo até esse vinho chegar na minha taça, né? E daí a visão já foi ativada. E ela vai fazer se conectar com as áreas do olfato e do paladar, né? Outra coisa, as áreas do olfato e do paladar têm extremas ligações com a área das emoções, que são principalmente uma área no cérebro chamada amígdala e giro do cíngulo, que fazem parte do sistema límbico. O sistema límbico, dentro do nosso cérebro, é responsável pelas nossas emoções. Então, o nosso humor, né, de como eu vou, vai interferir muito na minha interpretação daquele vinho. Então, eu já falei numa live anterior, né? Se você tá triste, não toma vinho, né? Porque vai interferir na sua percepção. Talvez interfira para melhor, mas também pode interferir para pior, né? Então, se eu tô alegre, se eu tô com as minhas amigas, se eu tô curtindo o momento, né? E a minha percepção final do vinho vai ser melhor. Então, uma coisa que eu não sei se é feita, né, nessas avaliações de vinho, né? Que vai lá os degustadores experientes, né? Não sei, sommeliers, enólogos, né? Experientes para avaliar um vinho. Então, eu acho que antes disso deveria ser feito um teste de depressão, de ansiedade, porque isso pode atrapalhar na percepção final, né? Faz total sentido. Na percepção final do vinho, porque o sistema límbico, né, principalmente o giro do cíngulo e a amígdala, eles têm muita importância na nossa percepção final e ainda não só na percepção, é na criação do nosso prazer, o prazer que a gente sente quando a gente toma um vinho, né? Então, são coisas que talvez a partir da neuroenologia a gente possa prestar mais atenção, né? De repente, a pessoa que vai avaliar, o Robert Parker, vai avaliar um vinho e naquele dia ele não está muito bom, né? E pode ser que esse vinho ganhe uma nota pior do que ele merecia, né? Então, essa é a relação das nossas emoções com a percepção do vinho, né? Outra coisa que tem muita relação, né, com o sabor final que nosso cérebro vai criar é a nossa memória, né? Então,
tanto a memória dos aromas, tanto a memória do paladar, quanto uma memória de um momento, né? De repente você tomou um vinho parecido num momento legal, né? Então a memória interfere muito. É aquilo que o Gianni fala nas aulas, né? Que vai no supermercado, vai na mercearia, né? Na frutaria, pega a fruta, sente o cheiro, né? Tá cozinhando, sente o cheiro. Isso vai criando memórias, né? A caixinha de aromas que vocês mandaram, né, para os alunos, isso cria memória. Então, isso tudo melhora a nossa percepção. E aí vem mais aquilo, né, do conhecimento. Então, quando que na vida eu ia sair, né, para comprar as coisas, eu ia abrir o pacotinho de canela, ia ficar cheirando, né, ia cortar o melão e ficar cheirando. Então, assim, bala de alcaçuz, né, o pessoal da confraria Vina for Life pediu para a gente comprar bala de alcaçuz. Eu falei, nunca cheirei alcaçuz na minha vida, né? Então, o que é isso? E isso é importante, né? É memória, criação de memória, tanto de olfato quanto de paladar. Em relação a experiências prévias, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu criei uma memória negativa em relação a um vinho que eu tomei num restaurante muito bom de São Paulo e foi decepcionante. E assim, daí meu marido falou assim: vamos tomar, né, esse vinho, né? Ver se ele é ruim mesmo. E, assim, eu tenho um pouco de receio de tomar. E eu fui procurar na internet, né? As avaliações sobre o vinho são bons, mas eu criei uma memória negativa. Então, isso vai interferir se eu for degustar esse vinho de novo, na minha percepção final, né? Não é só a memória que eu tenho guardada do que eu já experimentei, né? De alimento, de aroma, mas também outras memórias, né? Então, aí eu já falei da visão, né? Das emoções, da memória. Outra coisa, né? Que influencia na nossa percepção, né? Final do vinho e até mesmo no prazer que a gente tem na degustação é a linguagem. Então, e o que está relacionado à linguagem? O simples fato de eu conhecer o glossário do vinho, não tudo, né? Não aquelas 200.000 palavras que o Gianni ensinou, mas as principais, né? O simples fato de eu conhecer o glossário do vinho melhora a minha experiência. Por quê? Porque eu vou saber interpretar aquilo que eu estou sentindo. Ah, esse vinho tem corpo, né? Encorpado, né? Ah, esse vinho é ácido, né? Então, assim, se eu souber, se eu tiver conhecimento, aí entra o conhecimento de novo, né? Na interpretação. Então, a linguagem influencia nisso. Eu preciso ter conhecimento para eu saber interpretar cada característica do vinho, tá? E todas essas informações, elas vão parar lá no meu córtex órbito-frontal, né? Lá na região frontal, que é mais aqui na frente do cérebro, né? E elas vão ser processadas, interpretadas. Eu achei desse vinho, é a minha percepção e a minha sensação de prazer, né? Então, esse foi o quinto passo, né? Como que eu formei o prazer do vinho, que envolve não só o vinho, não só o aroma, não só o paladar, mas envolve todo o trajeto do vinho dentro do cérebro, né? Então, daí já tá acabando o tempo, né? E eu lembro que você falou uma coisa que você não falou hoje. Ah, Não sei se foi esse vinho em específico que você está falando que você teve uma experiência ruim. Não lembro se é exatamente da esse. Mas temperatura? isso, mas eu É, lembro que você chegou a falar comigo da outra vez também. Você falou dessa percepção, a partir do momento que a gente coloca o vinho, né, dentro da boca, e a gente dá essa volta. Então, quando você falou que realmente a gente não pode colocar
muito vinho, uma quantidade mais que 6 ml, para a gente realmente, enfim, né? Como é que fala? As papilas gustativas, não Isso, saturar as não papilas. saturarem as papilas gustativas, exatamente. Tem essa questão também da temperatura do vinho também, assim, que faz uma diferença. Se ele tá gelado demais, a nossa sensação vai ser uma. Se ele tá em temperatura ambiente, ou muito, né? A nossa sensação vai estar outra. Se ele tá numa temperatura ideal ali, a nossa sensação vai ser outra também, né? Assim, então, queria lembrar, assim, nesse caso, foi a temperatura, nesse caso, nesse restaurante, nesse vinho específico, pelo que eu me lembro? Eu acho que foi a temperatura. E olha só, nessa época eu já conhecia vocês, eu assistia as lives, mas eu não tinha começado o curso. Então eu não soube interpretar o que estava acontecendo. Talvez se eu tivesse mais conhecimento, eu ia falar pro sommelier, né? Não, dá uma resfriada, né? Vamos ver, né? E Ele assim, estava em temperatura ambiente, era isso? Estava quente? eu, na verdade, eu não tinha conhecimento assim. Eu acho que tava, eu acho que tava Entendi, quente, entendi, porque ele entendi, queimou um entendi. pouco, sabe? Uhum, E eu uhum. não sabia interpretar aroma, não sabia interpretar nada, né? Só bebia vinho. Então, mas eu criei uma imagem negativa desse vinho, né? Coitado, né? Às vezes é um vinho bom e, né? Então, eu E naquele preciso, momento não foi, né? eu preciso degustar de novo, mas eu ainda tô com um pouco de trauma, porque foi ruim, foi Dá ruim. uma chancezinha para ele É, ali. Bota na temperatura correta. Pede, compra ele, compra alguns, assim, ó. E aí fala pro seu maridão botar as cegas pra você, que aí o visual, né? Como a gente é, viu, o visual já não vai interferir, já que, né, você não vai ver, não vai ter visto vinho antes. Que isso também faz todo sentido, né? Quando você estava falando faz. dessa degustação. Quando a gente vê o vinho, né? A partir do momento que a Aham. gente não vê o vinho e trabalha a degustação às cegas, né? Assim, isso faz com que a gente entre naquela degustação totalmente isento de informação do vinho, de opinião mesmo formada, sem saber nada, onde ele foi comprado, né, como você fala, Inclusive, esqueci tudo de falar mais. uma coisa da visão, né? A visão interfere até se a gente perceber se o vinho é tinto ou branco. Se você der, eu li um trabalho que os degustadores experientes, todos experientes, estudados, eles deram vinhos de vários tipos, né? Mas não só vinhos tranquilos, ou só espumantes, porque daí o gasoso a gente consegue, né, diferenciar. Então deram numa taça preta, né? Então, e eles degustaram sem ver a cor do vinho. E 50% errou se era tinto ou branco. Então, para ver como a visão interfere também na interpretação, né? Então, Gente, quero fazer aqui em casa essa. Será que eu vou errar, gente? fizeram. Daí, eu não li direito a metodologia, né? Que pode ter, né? Mas Gente, vou o que errar. eu Isso que eu tô falando, assim, eu acho que eu nunca erraria. Assim, é um achismo, tá? Eu acho que eu nunca erraria. Será, gente? Meu Deus. eu Vou acho que fazer. o deles foram assim, foram 10 taças, né? Acho que 10 taças, misturado branco e tinto, e eles experimentavam a um, a dois, daí ia colocando se era tinto ou branco, né? E a média de erros foi quase 50% de E é cada muito um. alta. É muito alta. É muito Muito alta. alta. Muito alta. Então, é a importância da visão, né? Não é só no Uhum. aspecto de você sentir mais prazer ou não, é de você identificar também o tipo do vinho. Uhum. Então, Uhum. daí eu fiz umas anotações aqui. Daí, o que eu mais achei interessante, que eu entrei, que eu fiz a conclusão da importância do conhecimento, né? No nosso prazer. Então, quanto mais conhecimento eu tenho,
né? E esse conhecimento não pode ser de orelhada. Não pode ser de eu ficar vendo videozinho de Instagram, né? Tem que ser um conhecimento mais aprofundado, né? Então, por quê? Porque antes eu assistia videozinho de Instagram, né? Eu assistia as lives de vocês, as lives de vocês me deram muita informação, mas eu só depois que eu comecei a estudar mais, que eu comecei a apreciar mais. Eu ainda preciso melhorar, preciso terminar o curso, preciso estudar mais, né? Não só terminar o curso, a gente tem que estudar para sempre, né? Então, eu acho que vai melhorar ainda a minha degustação, né? E eu vejo isso na confraria, né? Porque eu vejo o Paulo, a Poli, a Renata, que tem muita experiência, né? E eles fazem uns comentários que eu falo assim, poxa, eu não percebi isso, né? Então, assim, eu ainda tenho muito para melhorar. Eu acho que é que está faltando estudo, né? Então, as pessoas precisam estudar. Então, vou dar o exemplo das pessoas que só gostam de vinho encorpado, né? Tinto, não, eu gosto de vinho encorpado, vinho tinto. Eu sou homem, os homens, né? Eu gosto de vinho encorpado. Vinho branco é para mulher, né? Na verdade, é porque ele não sabe, né, perceber o quanto um vinho branco pode ser bom, quanto um vinho verde, né? Um Pinot Noir, ele não sabe. Porque a única coisa que ele percebe, que ele sente de bom na boca é o álcool. Né? Então, o prazer de quem não tem conhecimento é o álcool que dá. É o álcool que dá o prazer, é a ação do álcool no cérebro que dá o prazer de uma pessoa que não tem conhecimento. Né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, que você estuda sobre o vinho, daí você vai perceber as outras características desse vinho. E isso dá muito prazer, dá muito mais prazer. Né? Então, aí vem a importância do conhecimento. Então, eu sei que a litragem é importante, mas é uma litragem com conhecimento e não uma litragem, né, sem saber de nada. É que a litragem sem saber de nada, sem estudar, só vai te embriagar, né? E o único prazer que você vai ter do vinho é a ação do álcool no seu cérebro, não vai ser o restante, né? As outras características do vinho. Né? Sensacional. Gente, palmas e mais palmas aqui nessa live de hoje. Que coisa mais linda. Eu acho assim, essa trajetória que você tá seguindo, assim, né? Eu acho que não só do vinho que você percebeu, né? Na outra live você contou, né? Todos os motivos que te levaram, que levaram a sua vida para o vinho, e dali sim começou uma trajetória muito bonita, né? Assim, de estudo, de consciência, de diversificar, né? Tudo começou ali, a partir do momento que tudo começou, realmente você foi muito a fundo e juntou tudo aquilo que você estava conhecendo com toda a sua história de vida, da sua profissão, né, do estudo do cérebro, né, assim. Então, tá lindo demais esse trabalho, Aline. E eu tô percebendo que é só o começo do começo, né? Assim, como tem pouco, como tudo isso é muito novo também no mundo, eu acredito que você vai ser uma das grandes estudiosas e referências desse tema aqui no Brasil, com certeza absoluta, né? Se já não Na verdade, eu sou só a tradutora, né? Porque... mas daqui a pouco vai começar a fazer suas próprias experiências, né? Assim, que a gente, inclusive, estamos disponíveis aqui, assim, para fazer cobaias dos seus experimentos. Que legal! Quando a gente se encontrar, né? Todo mundo, né? A gente podia fazer, né? Uma experiência.
fazer o nosso claro. teste, né? Claro, claro, podemos fazer nossos testes, sim. E esse estudo, eu acredito que não só o estudo do vinho, como o estudo da neurologia, está sendo muito importante para você também, como pessoa, como profissional. Eu acho que tudo juntou de uma forma tão bonita, assim. Então, queria te dar parabéns mais uma Ai, que vez, bom, assim. obrigada. Eu fiquei muito feliz com o vídeo que você fez, um Reels que você postou uma vez, que você colocou um antes e depois da mentoria. É, Então, primeiro você colocou lá, tipo, só Malbec, aí depois da mentoria começa os Gewürztraminer, os vinhos alemães, os vinhos, enfim, do mundo inteiro. E muito bonito, assim, ver esse vídeo, como você realmente está levando a sério toda essa arte de diversificar. E ficou para mim, com tudo que você falou, claro, mas ficou para mim uma frase muito marcante nessa live, que é: se você realmente está bebendo vinho sem conhecimento, você está perdendo dinheiro, tá gente. perdendo dinheiro. Isso ficou gravado, assim, nunca vou É, esquecer, eu acho. é assim, porque beber vinho com moderação e com conhecimento é o maior prazer que a gente pode ter, né? Então, o nosso cérebro agradece. Daí, passando para a parte da saúde, né? Não foram feitos grandes estudos, tem muitos estudos focando só no malefício do vinho, mas daí é relacionado com o abuso, né? Eu sei que tem muitas pessoas que abusam, né? Mas se a gente beber com moderação, a gente usufrui tanto o prazer, porque dá muito prazer, né? Tomar um vinho, ainda mais com conhecimento. E é um prazer não relacionado daí com o álcool, né? É um prazer relacionado com o vinho mesmo, com as características dele, né? Mas além desse prazer, o vinho tem os efeitos benéficos, né? Para o cérebro. Então, ele diminui a quantidade de radicais livres no cérebro e, consequentemente, diminui o envelhecimento cerebral, né? Que o cérebro envelhece também. E ele envelhece mais conforme a gente trata ele durante a vida, né? Então, se o vinho diminui os radicais livres, o meu cérebro vai permanecer jovem por mais tempo, né? Então, eu tenho menos risco de desenvolver Alzheimer, doença de Parkinson, né? Ele previne também, né, pelas substâncias dele, os flavonoides, polifenóis, né? As doenças cerebrovasculares, né? Melhora a circulação. Então, basta eu saber degustar, né? Com moderação. E porque até o abuso do vinho, né? A pessoa bebe uma garrafa por dia, né? Exagera. Isso não é relacionado com conhecimento, né? É vício, Sim, né? sim, É sim, abuso, né? sim, Então, com certeza. eu acho que eu ainda preciso estudar, preciso terminar meu curso, né? Eu tenho muita dificuldade de guardar as uvas, as regiões, é muita coisa, né? É Então, muita assisto várias coisa. vezes a mesma aula. Tenho medo de fazer o quiz, Ah, porque eu quero acertar até tudo. parece. Até parece, gente, Né? vocês podem fazer o quiz quantas vezes vocês quiserem, exatamente para treinar mesmo, assim. Então, fique E super à vontade. eu pretendo terminar logo, porque eu ouvi você falando alguma coisa que vai ter um curso mais avançado, e eu quero fazer se tiver. Em breve, em breve, em breve. Falar Então, nisso isso, aí, eu acho que isso vai me ser. animou para terminar logo, Ah, para eu poder estar apta de fazer o próximo curso. sim, só com certificado. Só certificada. Aline, meu amor, como sempre, sim, ficar. A Ana Bruna até falou: estende, Ana, mas a gente tem Não live daqui a dá. um minuto. Com Diane sobre 13 curiosidades sobre a região de Bordeaux para você beber vinho francês com conhecimento e não perder dinheiro nunca mais. Não perder dinheiro. Como a Aline falou, vai ser uma live, claro, bem profunda, mas é só um pouquinho de todo um conhecimento de toda essa região aí, muito bacana, que é Bordeaux. Então, aguardo vocês daqui a um minuto aqui no Instagram de novo e no YouTube para a gente começar a aula lá. Aline, muito obrigada mais uma vez.
vocês, tá? Um beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.